no vídeo de hoje eu vou trazer 6 formas de te ajudar a proteger o seu patrimônio contra os abusos do banco, contra os juros abusivos. No vídeo de hoje eu vou te ensinar aqui e até no final do vídeo tu vai entender e tu eventualmente vai escolher alguma dessas estratégias para aplicar e conseguir um belo desconto aí na sua dívida bancária. E para quem não me conhece, meu nome é Nathan Luiz Franz, eu sou advogado especialista em direito bancário e aqui no nosso canal nós falamos diariamente, todo santo dia, sobre o seu direito, sobre o meu direito como consumidor bancário. Quando tem uma conta bancária, quando cai num golpe Pix, quando tem alguma dívida com juros abusivos, eu falo aqui diariamente. Tá? E no vídeo de hoje eu trouxe aqui 6 situações em que nós conseguimos proteger o nosso patrimônio contra os abusos do banco. Até porque ninguém é de ferro, é possível, por situações às vezes alheia à minha vontade, eu posso passar por uma situação drástica, uma situação financeira ruim, pela questão do governamental, pela questão de falta de emprego, por diversas situações é possível cada pessoa eventualmente passar por um perrengue financeiro. E aqui no nosso canal nós te ajudamos a resolver isso. A primeira dica que eu trago aqui para vocês, as pessoas elas ouvem muito isso, mas não entendem. Eu vou explicar para vocês aqui em basicamente duas linhas, que é a holding. Geralmente os advogados falam holding familiar. Natan, o que é uma holding familiar? Basicamente é criar uma empresa, jogar o patrimônio ali dentro e colocar as pessoas eventualmente como sócias para receber o lucro, eventualmente colocar uma pessoa que vai administrar. É isso. É simples, a grosso modo é isso. É claro que o advogado que eventualmente vai fazer isso, ele tem toda uma expertise que não é necessário eventualmente o cliente ter conhecimento a respeito disso. Mas a grosso modo é criar uma empresa, jogar o patrimônio lá para eventualmente proteger contra a tributação, eventualmente proteger contra alguma dívida, eventualmente de algum daqueles sócios, tá? Para não atingir aquele patrimônio, tá? A segunda situação que é muito interessante e as pessoas às vezes não sabem que é possível fazer, mas é possível fazer o quê? Uma doação do seu patrimônio. Ah, Nathan, eu vou doar o meu patrimônio para os meus herdeiros. E como eu ficarei? Eu não vou poder mais morar na minha casa? O que que acontece? Você pode fazer uma doação com usufruto. Então, se eu sou a pessoa que vou fazer a doação, eu pego o meu patrimônio, eu dou para o meu filho, para a minha filha, eu coloco uma cláusula lá nessa doação que eu vou ser o usufrutuário. Quer dizer o quê? Que o patrimônio é do meu filho, só que quem pode usar o patrimônio sou eu como usufrutuário. Então é necessário fazer uma doação com usufruto. Quando eu vir a falecer, quando eu vir a óbito, o usufruto ele deixa eventualmente de existir e daí o meu herdeiro que vai ficar com a propriedade na sua integralidade, daí ele poderia eventualmente vender, dispor, doar, ele pode fazer o que quiser quando eu vir a falecer, tá? Um segundo ponto que é bem importante, que eu falo muito aqui no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, é o regime de bens. Ah, Nathan, isso é o personal da academia que decide? Não. É vocês, você e sua companheira, você e seu companheiro decidem quando vocês se juntarem os trapinhos, quando vocês casarem, vocês decidem qual regime de bens vocês vão adotar. O que que isso importa? Quando eu adoto o regime normal, que é o mais utilizado em tese, que é o mais utilizado, que é o parcial de bens, quer dizer o quê? Tudo que vocês construíram é de vocês dois, é dividido igualmente. Então, se um dos dois tem alguma dívida bancária, aquele banco consegue pegar o patrimônio no nome do companheiro ou da companheira. Agora, se eu escolho o regime de separação total de bens, quer dizer o quê? Se algum dos dois cônjuges tem alguma dívida, a dívida desse cônjuge não vai atingir a dívida desse cônjuge. E é claro, tem efeitos patrimoniais em que cada um deles tem o seu patrimônio, então não existe divisão patrimonial. Cada um
vamos dizer assim, cada um com suas coisinhas, basicamente, para vocês entenderem, tá? Os o quarto ponto, também isso aqui, geralmente os advogados não abrem, né, mas é uma estratégia sensacional para empresários que estão mega endividados. Criptoativos, basicamente criptomoedas, porque a criptomoeda ela tem a sua volatilidade, tá? Não estou falando em investimento, eu estou falando em estratégia para quitar as dívidas dos bancos. Eu, eventualmente, se eu vendo o meu patrimônio, se eu faço um caixa, eu pego esse dinheiro, essa espécie, e transformo ela em criptoativos, criptomoedas, eu pego essas criptomoedas e eu coloco basicamente em um pendrive, eu tenho aqui dentro deste pendrive todo o meu patrimônio, e se o banco eventualmente não tiver conhecimento disso, ele não vai conseguir ir lá penhorar o meu pendrive, o meu capital que está dentro. Então ele eventualmente vai tentar buscar, vai tentar recuperar esse crédito que eles tenham. Futuramente, faça uma negociação e uma quitação, porque você tem o seu patrimônio guardado. É claro que isso é muito utilizado para questões fiscais e evasão de divisas, tem que cuidar com as questões tributárias, tá? Tem que cuidar com os crimes tributários em si, tá? Mas isso é estratégia para fazer pagamentos, para pagar uma dívida no banco com um valor de desconto, pagar a dívida com um valor justo. O quinto ponto que as pessoas acabam não prestando atenção é quando começa a namorar. Quando tem uma namoradinha, conhece uma pessoa, acaba tendo um relacionamento, é muito importante para que você proteja, né, ou a sua namorada, eventualmente, ou você, marido, namorado e namorada, querem proteger o seu patrimônio, faça um contrato de namoro. Porque ali no contrato de namoro vocês conseguem fazer o quê? Declarar qual é o regime de bens de vocês. E lá nesse contrato de namoro, é claro que vocês vão colocar o regime de separação total de bens. Então, se caso algum dos dois tiver alguma dívida, o banco querer reconhecer, às vezes, uma união estável para pegar o patrimônio do outro, vocês têm esse contrato para utilizar como defesa. Olha, excelência, se realmente for reconhecido uma união estável, eu tenho aqui um contrato de namoro que a gente já pactou qual é o regime de bens, que é o separação total. Então eu não posso responder pela dívida daquela pessoa, dessa fulana ou daquele fulano. Um outro ponto também, que isso as pessoas também não fazem, que é meio que automático, quando eu tenho uma única casa, ela basicamente é impenhorável, o banco não consegue tirar a minha única casa. Agora, se eu tenho 5 casas e eu moro numa delas, o que que é o correto a se fazer? Eu ir lá no cartório de imóveis, falar para o cartório: olha, cartório, eu tenho 5 imóveis, mas esse imóvel aqui é o meu bem de família. Esse imóvel aqui, o banco não poderá penhorar e eventualmente levar a leilão, tá? Se vocês não eventualmente fizerem isso, vai dar pano para manga, vai dar muita discussão dentro do processo. Então isso é uma coisa simples de se resolver. É ir no cartório, pagar uma taxinha que eles vão colocar lá que vocês estão declarando que este bem é o meu bem de família, que é a minha moradia, que é a minha casa, tá? E é claro que o bem de família, ele existe a possibilidade do banco penhorar quando a dívida é do próprio bem. Então, por exemplo, se eu faço o financiamento da minha casa e eu não pago este financiamento, a minha casa não é impenhorável. O banco consegue penhorar a minha casa, consegue levar a leilão e eu vou ter que sair do imóvel, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando a dívida for do próprio imóvel, porque o banco vai te despejar, vai te tirar da sua casa e você vai perder a posse da sua casa e vai ter que se virar nos 30, tá? Então é isso para o nosso vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado das minhas 6 dicas, tá? Holding, regime de bens, doação, criptoativos, criptomoedas, muita atenção, só para quem sabe mexer, pelo amor de Deus.
porque ela tem volatilidade, tá? Então, se eu aplico 1.000.000 lá, pode ser que tá depois 1.100.000, mas pode ser que está em 800, então tem que cuidar, tá, com isso. E também contrato de namoro e também declarar que o bem ele é de família, tá? Então é isso aí, pessoal. Caso vocês tenham gostado, eu sempre peço que curtam o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E é isso aí, até o próximo vídeo.